filhinha, Senhor. Tudo que ela preparou para nós aqui, Senhor, esse alimento, essa porção de hoje, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para receber a Tua palavra tão preciosa, Senhor, para as nossas vidas. Capacita a Tua serva, Senhor. Coloca, Senhor, na sua boca aquilo que ela precisa falar, Senhor. Nos dirige em tudo, queremos ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é alimento para as nossas vidas, Senhor. Nós a abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúdo a todos os presentes e os que estão nos ouvindo pela live, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou iniciar um estudo sobre os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Não vou conseguir falar os 7 hoje, então hoje é a parte 1 desse estudo, né? Na Bíblia, os milagres eram chamados de sinais. E em cada um dos sinais de Jesus, havia um apontar para a natureza messiânica dele. Esses sinais apontam de maneira inequívoca para Jesus como Messias, um Messias tão esperado. Isso não está na Bíblia, mas, assim, segundo os historiadores, segundo muitos teólogos, segundo rabinos, havia, naquela época, muitos falsos messias. Aparecia muitos falsos messias. E os fariseus eram uma vertente do judaísmo, como se fosse, digamos, na nossa linguagem de crentez, seria uma denominação, digamos assim. Era uma vertente do judaísmo, eles eram muito versados na lei, e eles, cada falso messias que aparecia, eles ficavam prestando atenção se seria mesmo ou não. E havia milagres que eles sabiam, pelas Escrituras, pela lei de Deus, que só o Messias poderia fazer. Por exemplo, ressuscitar mortos, por exemplo, curar um cego de nascença, por exemplo, fazer um surdo-mudo passar a ouvir e a falar. Tudo que Jesus fez. E, mesmo assim, o coração deles se endureceu. Mas, hoje a gente vai ver o primeiro milagre de Jesus, segundo o Evangelho de João, que está lá em João, um texto super conhecido, todo mundo sabe o que aconteceu nas bodas de Caná, e a gente vai refletir, vai meditar sobre isso. João 2, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, faça tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes, essas talhas, né? Na versão que está ali, que, aliás, foi erro meu, eu disse para eles que eu ia falar da ARA, né? Revista atualizada, mas pelo que eu estou lendo aqui no meu esboço, eu estou na nova versão, mas tudo bem, não tem problema. Talhas, o nome mais correto é talhas mesmo, mas aqui na nova versão de Nova Almeida fala potes, é a mesma coisa. Então, aí Jesus lhes disse, encham de água esses potes, essas talhas, e eles os encheram totalmente. Então, lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa, né, os servos, quando eles provaram a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhes disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E, quando já beberam muito, servem o vinho interior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais.
Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quando o versículo 11 diz que Jesus deu início aos seus sinais, está implícito que seria o primeiro de muitos. Este foi o primeiro milagre público de Jesus, antecipando a transformação da antiga ordem, representada pelas talhas de pedra com água, utilizadas para o ritual da purificação. E isso foi transformado numa nova ordem. Qual é a nova ordem? O vinho, que representa a vida eterna no reino de Deus, por meio de Jesus, por meio do sangue derramado de Jesus ali naquela cruz. Essas 6 talhas de água representam as 6 alianças que havia sido feita entre Deus e o homem. Lá no Antigo Testamento, Deus tinha feito com os homens 6 alianças. A aliança do Éden, a aliança com Adão, a aliança de Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, com Davi. 6. Já havia tido 6 alianças. Agora haveria a 7ª, a perfeita, a definitiva, a eterna aliança com Jesus. No versículo 6, a Bíblia fala, que nós lemos, né, a Bíblia fala de 6 talhas de pedra, uma talha para cada aliança que Deus havia formado com seu povo. Já havia tido 6 alianças, mas agora Jesus daria início à nova e eterna aliança, uma pedra, uma rocha viva, uma pedra viva que seria Ele próprio. Ele estava dizendo que agora a purificação não era mais feita pela água, e sim pelo sangue, simbolizado pelo vinho, num casamento que Ele veio fazer conosco. Jesus é o nosso noivo. E você, a partir do sangue de Jesus, a partir de Jesus, nós não somos mais limpos por água, como era no Antigo Testamento. Agora nós somos limpos, e somente somos limpos pelo sangue de Jesus, pelo vinho que só Ele pode dar. E vinho simboliza o sangue, mas também simboliza a alegria vinda do Espírito Santo. A missionária de Mary Williams, ela fez um estudo sobre essas 6 alianças do Antigo Testamento. Eu vou falar rapidamente, resumidamente, sobre esse estudo que ela fez. A primeira aliança foi a aliança edênica, feita com Adão no jardim do Éden, por isso é edênica. Ele condiciona a vida do homem na inocência antes do pecado. Está lá em Gênesis 2, de 15 a 17, que diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu tenho dito isso, porque muita gente, às vezes, culpa a Deus pela morte de um ente querido, por uma enfermidade, mas Deus não criou a enfermidade, Deus não criou a morte, Deus é o Deus da vida. Ele avisou para Adão e Eva que, se comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, haveria morte entrando na terra. Como houve a desobediência, toda a humanidade, sofre essas consequências. Mas a primeira aliança de Deus, lá no jardim do Éden, foi essa. Tudo vocês podem comer. Eu estou formando uma aliança com vocês. Tudo vocês podem comer, de todas as árvores, menos dessa. E o homem e a mulher romperam essa aliança. A segunda aliança foi com o próprio Adão, que está lá em Gênesis 3,15, que diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa aliança adâmica, feita com o homem,
caído em relação a Satanás e com relação à esperança da vinda de Jesus. Foi um momento que Deus ficou triste com o pecado do homem, porque Deus sabia as consequências que iriam ocorrer. Mas Deus ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão compassivo, Ele é tão perdoador, que mesmo diante da tristeza de ver aquele homem e aquela mulher desobedecerem a única restrição que Deus fez, e Deus, quando Ele faz uma restrição para cada um de nós, Ele sabe por que Ele está fazendo, Ele sabe que aquilo é o melhor para nós. Mas quando ele fala, dentro da ira dele, ele, na mesma hora, ele faz uma promessa. A promessa de um Redentor que viria. Foi a primeira vez que Deus fala, e no caso para Adão, essa é a segunda aliança, que viria o Messias, que viria o Redentor, que viria o Salvador. A terceira aliança foi com Noé. Está lá em Gênesis 9, de 4 a 17, que diz: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos da terra. O arco-íris marca a terceira aliança de Deus com Noé, ou seja, de Deus com o homem, de Deus com os seres vivos. Foi uma aliança entre Deus e a humanidade, e estabelece ali o princípio do governo humano. A quarta aliança é a aliança abraâmica, feita com Abraão, entre ele e todas as famílias da terra. E ali ele inaugura a nação de Israel. Gênesis 12, 2, 3, ele diz: farei de você, está falando para Abraão, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Então, em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra em Deus serão benditas através da obediência de Abraão, através da aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, até hoje, o nome dele é o pai da fé. Ele realmente foi um homem cheio de fé e ele aceitou essa aliança que Deus fez com ele, sabendo que todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Então, essa quarta aliança foi uma aliança maravilhosa. Aí depois vem a quinta aliança, que é a aliança mosaica, aliança feita com Moisés, que está lá em Êxodo 19, de 3 a 6, que diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e as trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Veja bem, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, Deus aqui faz uma aliança com Moisés em relação ao povo de Israel, que essa aliança foi firmada com Moisés como representante de todo o povo, e todo o povo seria o povo da promessa, e todo o povo de Israel foi, e sempre será o povo do primeiro pacto, da aliança que Deus faz com uma nação,
naquele momento, era com uma nação. E a sexta aliança Deus faz com Davi. A aliança davídica feita com Davi era uma família específica. Deus fez uma aliança com a casa de Davi, na promessa de uma linhagem real, perpetuada nessa aliança davídica. Estabelece a perpetuidade da família davídica, cumprida em Cristo no reino davídico, sobre Israel e sobre toda a terra a ser cumprida. Em Cristo e por Cristo. Em 2 Samuel 7, 16 e 17, fala assim: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã, que era o profeta de Deus, falou a Davi. Bom, aqui eu termino o estudo da Edmeia, né, que foram essas 6 alianças do Antigo Testamento, representadas ali naquelas 6 talhas de água. E agora sim, agora vem a eterna aliança, vem a nova aliança que Jesus veio instaurar. A nova aliança feita entre Deus e os homens através de Jesus Cristo. É uma aliança definitiva. É uma aliança eterna. Nesse casamento, Jesus nos mostra que ele era um homem natural, que vivia com alegria no meio do povo, que ia a casamentos, que ia a festas. Mas ali, ele também mostrou que ele era obediente à sua mãe. Ele não queria começar o ministério dele naquele momento, mas ele obedeceu à sua mãe, fez o que era pedido. Algo sobrenatural. É interessante, assim, também não está escrito na Bíblia, os historiadores falam que as festas de casamento em Israel, com certeza não deve ser assim hoje, mas naquela época, duravam uma semana, era muita festa. Então, acabar o vinho seria assim, uma vergonha para os donos da festa, uma vergonha para os noivos ali. Como assim acabou o vinho? Não se precaveram? Não compraram vinho suficiente? Por isso, Maria ali vai interceder, né? Porque para que aqueles noivos, aqueles donos da festa, não ficassem envergonhados. E a gente pode ver, né, no que a gente leu, né, em João 2, que Jesus é o Senhor da qualidade. Quando ele transforma aquelas 6 talhas de água em vinho, todos percebem que aquele vinho era de melhor qualidade. Jesus sempre nos dá uma boa qualidade em relação a tudo. Lá em João 10:10, o que é falado? Que Jesus veio para... Ele diz, né? Eu vim para que tenham vidas e a tenham em abundância. Deus quer nos dar abundância de vida. Deus quer nos dar qualidade. Deus não quer nos dar coisas pequenas nem ruins. Ele revela seus mistérios para os pequeninos, para os humildes, para os que servem. Os serventes entenderam o que tinha acontecido com aquele vinho. O mestre lá de cerimônia, gente, o que houve? Normalmente se serve o bom primeiro e depois, né, o povo já está meio para lá, né, meio tonto, meio alto, toma vinho porcaria que não vai nem notar. E aí o mestre de cerimônias nota que era o melhor vinho. Mas Deus revelou, já tinha revelado aos serventes, que a gente pode dizer, aos servos, aos humildes, os seus segredos. Ele nos revela os seus segredos. Maria ali também começou o seu ministério de intercessora. Quando ela estava viva, porque muitos acham que Maria ainda é intercessora. Não, ela não é, porque ela morreu. Como todos morreram, né? Como um dia nós vamos morrer, e aí não dá para ser intercessora, porque a gente não está nem... Maria não está nem sabendo o que está acontecendo aqui, porque ela não é nem onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Então, isso, para a gente, é claro, né? Mas, enquanto ela estava viva, ela foi intercessora, ela intercedeu
para que aqueles donos daquela festa não ficassem envergonhados. E ela também foi intercessora, a gente sabe disso, porque ela estava reunida com os discípulos, orando pela descida do Espírito Santo. Ela não estava ali orando. Acho tão interessante isso, porque, assim, eu fico pensando em mim. Se eu tivesse perdido um filho, no caso, uma filha, da maneira que foi, injustamente, crucificada injustamente, eu queria estar isolada, quieta no canto, sem ver ninguém, chorando e chorando e chorando um pouco mais. Ela não, ela deve ter chorado muito, com certeza. Mas depois ela foi interceder pela descida do Espírito Santo, ela foi interceder junto com os outros discípulos para que a promessa do filho dela se cumprisse. E qual era a promessa? Fiquem em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. E ela estava ali naquela intercessão. Então, ela pôde testemunhar o poder do filho dela, e ela depois pôde testemunhar do poder de Deus, quando ele mandou o Espírito Santo, e isso está descrito no livro de Atos, capítulo 2. Então, queridos e queridas, Jesus é o bom vinho, Jesus é a melhor bebida, Jesus é a melhor aliança, é uma aliança definitiva, é a aliança eterna, é uma aliança sem defeito, é uma aliança que não tem como ser desfeita, porque foi feita com o sangue de Jesus. Esse foi o primeiro milagre de Jesus registrado no Evangelho de João. Agora a gente vai ver o segundo milagre de Jesus, que foi a cura do filho de um oficial do rei. Está lá em João 4, do versículo 46 ao 53. Pelo visto, eu usei a Nova Almeida, tá, gente? Eu falei errado para vocês no começo. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. Jesus aqui faz uma advertência, vocês notaram, uma advertência a esse homem. Eu preciso fazer milagre para vocês crerem. Né? Muitas pessoas precisam ver os milagres de Jesus para crerem. Mas o que Jesus quer de nós é que a gente creia e depois a gente possa ver o milagre. Né? Então, do mesmo modo que muitos judeus hipócritas desprezavam os samaritanos, tanto por sua ancestralidade como pelo culto misturado deles, porque os samaritanos estavam em Israel, eram povo de Israel, mas eles se misturaram, e aí os judeus mais puristas nem entravam na terra de Samaria. Então, essa hipocrisia fez com que esse oficial, que estava a serviço de Herodes, cresce. Ele creu. Ele sabia que havia uma mistura entre o povo de Samaria e o povo judeu, mas esse pessoal, esse oficial, estava misturado com Herodes. Não era só uma mistura de etnia com os samaritanos. Ele estava a serviço dos romanos. Eles colaboravam com os romanos. Então, foi muita coragem desse oficial de rei, sabendo que ele era discriminado entre os judeus,
ir até o Mestre Jesus pedir esse milagre. Mas, quando fala de filho, né, ele foi lá, ele não quis saber. E Jesus, porém, louvou a fé do oficial em contraste com a maioria dos judeus que o rejeitaram. O verso 50 mostra a palavra de poder proferida por Jesus para efetuar a cura. Coloca aí de novo, João 4:50. João 4:50. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então, o homem creu. Um homem que era discriminado porque era um oficial que servia ao povo romano, mas ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele reconheceu que Jesus era diferente. Embora Jesus tenha realizado muitos outros sinais, esse é o segundo sinal que aconteceu em Caná da Galileia. E o propósito desse milagre foi demonstrar que Jesus tem poder para dar vida e gerar cura para os enfermos. Jesus pode curar. Jesus pode salvar. Jesus pode firmar com cada um de nós uma aliança. Jesus pode fazer coisas para que a nossa fé aumente, mas nós temos que ter fé independente dos milagres. Eu posso ter fé mesmo não vendo o milagre acontecer, porque nós temos que olhar para Jesus e amá-lo e adorá-lo como o Senhor de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas vêm para Jesus com segundas intenções, né? Para conseguir um milagre. E aí, quando o milagre não vem, elas esmorecem, elas desanimam. Mas Jesus está acima. Ele é um Jesus de milagre. Ele fez milagre. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nem sempre o milagre acontece. Mas sabe uma coisa que sempre acontece? Ele está ao nosso lado. Aliás, ao nosso lado, não. Ele está dentro de nós. Ele vai à frente das nossas lutas. Ele vai à frente das nossas batalhas. Ele é aquele que consola quando o sofrimento é inevitável. A gente canta uma música aqui, eu amo essa música. Amo de paixão. Mas tem uma frase que eu modifico. Estou aqui confessando para a pastora Débora e para a pastora Cláudia, que são do louvor. Eu não consigo, porque eu não acho que isso seja verdade. A música fala: não buscamos sua mão. Eu canto: nós buscamos sua mão. Eu entendo que a música está dizendo que o que eu busco é o Senhor do milagre, é o Senhor independente do milagre, que é a tua face, eu quero ver, eu quero o peso da sua glória sobre mim. Por isso que eu digo, eu amo essa música, eu canto essa música na minha casa muito na hora dos meus devocionais. Mas não é verdade que nós não buscamos a mão de Deus. A gente busca a mão de Deus. Eu quero a mão de Deus sobre a minha vida. Você não quer? Todo mundo quer, gente. Eu quero que as mãos de Deus estejam sobre mim, sobre as minhas filhas, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre qualquer enfermo que se apresenta. Eu quero as mãos de Deus. Agora, se o milagre não acontecer, eu não vou abandonar Jesus, porque Ele é o meu milagre. Ele, quando tocou o meu coração, Ele já fez um milagre. Naquela cruz do Calvário, Ele já foi um milagre. Eu não precisaria de outro, mas dizer que eu não busco a mão dele, eu estaria mentindo. Então, eu não vou mentir na hora do louvor. Então, eu canto: nós buscamos suas mãos. Tua face queremos ver. A gente quer ver a face de Jesus. A gente quer o mover dele. A gente quer que o Santo Espírito dele esteja sobre nós. É verdade. Mas receber milagre é muito bom, né? A pastora Cláudia estava aqui orando, agradecendo a Deus, porque essa semana alguns milagres aconteceram. E a gente busca os milagres de Deus, e a gente tem que buscar, porque a Bíblia diz: em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ele já sabe o que a gente vai pedir, mas ainda assim Ele quer ouvir. Por que Ele quer ouvir? Porque Ele quer que a gente se relacione com Ele. Então, Ele quer que a gente peça, Ele quer que a gente agradeça, Ele quer que a gente clame, porque nisso a gente está se relacionando com Ele.
Oração é relacionamento. E o interesse de Jesus é ter um relacionamento com cada um de nós. E aí, hoje, eu vou terminar com um terceiro milagre de Jesus no livro de João, que é a cura de um paralítico de Betesda. Eu sou comovida com esse homem, porque, nossa, diz assim a palavra de Deus, João 5, a partir do 1 mesmo. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus veio para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Por isso eu sou tão comovida com essa história, porque imagina você esperar um milagre 38 anos e permanecer ali, com alguma esperança que ele tinha, né? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então, eu faço um parênteses assim. Além dele ter um problema físico e querer a cura, ele devia ter um problema de alma enorme, porque ninguém tinha compaixão desse homem. Pensa, não tem compaixão do homem, do homem paralítico para colocá-lo naquela água. Ele devia ter uma alma muito, muito, muito sofrida. Ele devia ser uma pessoa muito solitária. Ele devia se sentir muito rejeitado. Bom, esse é um parênteses meu. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Depois de tanto tempo doente, provavelmente o homem havia desistido da sua cura. Com essa pergunta, Jesus desafia a paralisia da mente daquele homem. A tradição judaica proibia que os judeus carregassem qualquer peso no sábado. Até hoje, né? Aí tem uma coisa do elevador não poder andar, porque elevador é energia. É um monte de doutrinas humanas, porque isso não está escrito na lei. A lei fala para não trabalhar, né? Mas, enfim. Meu julgamento à parte. Então, os fariseus, eu acho impressionante a hipocrisia mesmo. Os fariseus, ao invés de ficarem felizes, meu Deus, esse homem está curado, esse homem era um paralítico, que maravilha, vamos celebrar, vamos... Não, sábado. Então, o que eles estavam preocupados é do moço lá carregar o leito dele no sábado. E foram, claro, interpelar esse homem acerca do que ele estava fazendo. Desde aquela época e até os dias de hoje, os hipócritas se preocupam com as pequenas coisas e com as doutrinas humanas, não com as doutrinas de Deus. E deixam de lado as grandes coisas, deixam de entrar na festa, deixam de se alegrar. Qualquer pessoa piedosa teria ficado feliz, teria ficado exultante com aquele homem, andando depois de vê-lo 48 anos ali aleijado. Com uma demonstração mesquinha do legalismo religioso, os líderes judaicos censuraram o homem por carregar o seu leito no sábado. O homem não violou a regra bíblica que diz lá em Êxodo 20, que diz que no 7º dia o homem não deveria trabalhar, e que então deveria santificar aquele dia. Ponto. Aquele homem não estava trabalhando. Então, ele violou a doutrina humana. Ele transgrediu um código rabínico que proibia a condução de um objeto de um lugar a outro. Por causa de uma doutrina humana, aquelas pessoas não viram o que era importante: a cura de um homem que padecia há
38 anos de um mal. Faltou compaixão e amor para os hipócritas daquela época. Mas houve regozijo, houve alegria. Aqueles que olhavam Jesus fazendo milagres, sinais e maravilhas. Cada dia se acrescentavam os discípulos de Jesus, porque eles viam bondade, eles viam poder, eles viam bondade, eles viam amor, eles viam a mão do Senhor sobre quem o procurava, sobre aquele que buscava, sobre aquele que pedia, faz em mim um milagre. Então Jesus foi fazendo os seus sinais e maravilhas, demonstrando que ele era o Messias prometido desde lá de Gênesis 3. Eles esperaram tanto tempo por um Messias. No entanto, eles preferiram olhar para doutrinas vãs, que não era sã doutrina, não eram doutrinas vindas do Senhor, e não usavam de misericórdia, de compaixão e de amor. Mas Jesus continuou o seu trajeto, fazendo milagres, milagres e milagres. Eu disse que eu fiz esse estudo apontando 7 milagres de Jesus. Hoje nós vimos 3. Mas o próprio João diz que, se fosse registrar todos os milagres de Jesus, não haveria livros suficientes no mundo para registrar tudo o que ele fez. E ele é o mesmo, como eu já falei, como a gente sabe, o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua sendo o Deus do impossível. Ele continua sendo o Deus de milagre. Nós cantamos uma música aqui que eu gosto muito, que diz... Nossa, é uma música muito antiga, que é Rompendo em Fé. É muito antiga. Eu nem era dessa igreja, eu já sou dessa igreja há 20 anos, então essa música deve ter, sei lá, 22, 23 anos. Se ele não abrir o mar, ele vai fazer a gente andar sobre as águas. Se ele não fizer o que a gente está pedindo, ele vai fazer coisa melhor. O nosso olhar tem que estar em Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus da vida. Ele quer que a gente continue clamando pelos nossos milagres. A gente só tem que confiar. E a gente só tem que ter a certeza que, se não vier do jeito que a gente está pedindo, vai vir de uma outra maneira. Mas ele é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso advogado, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Pai querido, Pai amado, nós aqui como igreja te entregamos essa palavra e te pedimos que ela seja fértil nos nossos corações, que os nossos corações sejam terra fértil para receber a tua palavra e frutificar, que essa palavra continue a fazer efeito nas nossas vidas, que nós possamos ser edificados ao ler a tua palavra. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, abençoa-nos, Senhor, e ouve o nosso clamor. Quando a gente te pede por milagre, ouve o nosso clamor. Mas, contudo, nós aprendemos contigo a dizer uma frase ao nosso Pai. Contudo, seja feita a tua vontade. Porque sabemos, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, vem falar aos nossos corações, vem consolar os nossos corações e vem aumentar a nossa fé, que a gente possa ter uma fé que mova montanhas, porque é assim que o teu Filho nos ensinou. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Amém?